Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao curso básico de revestimento de paredes. O meu nome é Vinícius, eu sou graduado e pós-graduado em engenharia. Atuo no mercado de trabalho aí como construtor, também como construtor, né? Há mais de 5 anos e hoje estarei aqui ministrando esse curso básico. Vamos então à apresentação do curso. Primeiro falaremos aí da introdução, né, onde eu vou tentar estabelecer o primeiro contato com o tema, né, abordando alguns conceitos, algumas definições, algumas finalidades e introduzindo e apontando também, né, a cadeia de conhecimento que vai ser passada a partir de então. Logo adiante falaremos aí talvez o principal tópico desse curso, o revestimento argamassado, onde trataremos aí principalmente das etapas, né, de revestimento chapisco, embolse e o reboco. Por fim, falaremos também de outros tipos, né, de revestimento. E por último, o revestimento no argamassado. Trataremos aqui alguns deles, né, como revestimento de madeira, cerâmico, né, de pedras naturais, que são, pelo menos na minha região aqui centro-oeste, os mais explorados nas obras aí de médio a alto padrão. Então eu separei um conceito, alguns conceitos aqui, só para direcionar a gente, né? E para facilitar o entendimento de todo o curso. Então, sobre revestimento, né? O que é o revestimento? O revestimento são todos os procedimentos utilizados na aplicação de materiais de proteção e de acabamento sobre superfícies horizontais e verticais. Aqui eu deixei em destaque porque no nosso caso a gente vai falar só de revestimento de parede, que são as superfícies verticais. No caso das superfícies horizontais a gente não fala nesse curso, tá? Então, continuando, verticais de uma edificação ou de uma obra de engenharia, né? Tais como alvenaria e estruturas. Então, nas edificações consideram-se, deixa eu só corrigir aqui, consideram-se três tipos de revestimento, acabei de falar, né? O revestimento da parede, que é o vertical, que a gente vai abordar nesse curso, e os outros dois são horizontais, que é o revestimento de piso e o revestimento de teto ou de forro. Então, definitivamente aí o primeiro tópico introdução, sobre a finalidade desse revestimento, né? O revestimento de parede tem por finalidade regularizar a superfície. Como assim? A superfície ela é irregular, primeiro que a gente usa um material que ele foi produzido a larga escala, né? No caso do tijolo, da alvenaria, por exemplo, e passou pelo depósito, depois ele foi depositado na própria obra, né? Foi manuseado pelo pessoal, então sempre vai ter uma imperfeição ali na superfície, sempre vai ter uma fresta, né? Um vão, até mesmo um ressalto de uma argamassa. Então a gente vem cumprindo-se a primeira finalidade, né? Com a intenção também de regularizar essa superfície. Então a segunda finalidade é proteger contra intempéries. Intempéries é o fator externo, né? Ambiental externo. Então, tanto o sol quanto a chuva, a umidade, né? Aumentar a resistência da parede. Gente, desculpa que eu estou um pouco gripado, fico um pouco congestionado. Na hora do N e do M acaba que dá uma atrapalhada na hora da pronúncia. Então, aumentar a resistência da parede. Quem já teve numa obra sabe que quando você está fazendo um muro e você está sentando as fiadas, você encosta na parede, você até estranha, né? Porque
você sente a vibração dela, você sente ela balançando ali. A gente chega até a se contestar ali por um momento, né? Quem não tem experiência, se aquele tijolo, né? Se os pilares foram executados da forma certa, mas é normal aí quando a gente vem com o reboco, né? Que é a primeira camada aí do revestimento, aí já dá aquela enrijecida, parece que vira outra parede, né? Então aumenta a resistência sim da parede e proporcionar também a estética e o acabamento, né? Em algumas regiões aí a gente encontra muitas casas inacabadas, né? O pessoal sobe a alvenaria, coloca o telhado e não faz mais nada, né? Então todos esses aspectos aí, essas finalidades, o pessoal vai sofrer com isso. E a estética também cobra o seu preço, né? Quando você executa a camada de revestimento, tem diversas opções aí de estéticas aí para você executar uma obra bacana, bonita, esteticamente, né, agradável e todos a maioria desses revestimentos, né, dessas opções a gente vai tratar daqui para frente. Bom, então agora sobre a classificação, né, os revestimentos de parede, eles são classificados de acordo com o material utilizado, em revestimentos argamassados e não argamassados. Mais uma vez, mais para frente a gente vai debatendo isso pouco a pouco. Bom, então o primeiro tópico que vai tratar diretamente do assunto de revestimento, né, que é revestimento argamassado. O que é o revestimento argamassado? São os procedimentos, né, tradicionais da aplicação de argamassa sobre a alvenaria e a estrutura, né? Não falei muito sobre a estrutura, mas quando você vai executar o revestimento, você tem a alvenaria, que é o tijolo, né? E você tem a estrutura, que são os pilares e as vigas. Em alguns casos, a primeira viga, que é chamada de viga baldrame, né? Então, por isso que nesse caso, sobre alvenarias e estruturas, né? Com o objetivo de regularizar e uniformizar a superfície, né? Já falamos sobre isso nas finalidades do slide anterior, corrigindo irregularidades, falamos sobre isso também, prumos. Aqui, pessoal, por mais que a gente tenha o controle, né, a mão de obra seja qualificada, seja competente, uma hora ou outra, uma seção daquela parede ela vai estar fora do prumo, né, mesmo que seja alguns milímetros. Então, a correção também abrange esse fator, né? Você consegue corrigir também esse prumo, mas desde que seja pouco, né? Eu já vi pedreiro aí corrigindo o prumo, não em obra minha, né? Mas já vi pedreiro corrigindo o prumo aí de 2 centímetros, né? Aí pensa só, a grossura que não vai ficar esse revestimento. Então, o alinhamento dos painéis, atuando como camada de proteção contra a infiltração de água, né? Isso falou também, né? Que contra intempéries, né? Acaba uma camada a mais, né? Para evitar que a água infiltre na sua residência e águas e chuvas, principalmente se tratando de revestimento externo, né? Então, revestimento externo que vai receber a chuva, cuidado é redobrado. O procedimento tradicional e técnico é constituído, né, da execução de no mínimo 3 camadas superpostas, contínuas e uniformes, que é o chapisco, o emboço e o reboco. Então, pessoal, aqui a gente está debatendo o que está normatizado, o que está recomendado, né? Mas pelo menos da minha região, dificilmente são executadas as 3 camadas, tá? Eu tô falando isso porque às vezes você frequentou uma obra, né? Ou ainda não tem experiência aí. Quando você se recordar aí, você vai saber aí que você não lembra de ter feito as 3 camadas, né? Realmente
Pelo menos na minha região centro-oeste aqui, o pessoal faz o chapisco certinho, beleza? E, e aí, se for revestimento cerâmico ou de pedra, algum revestimento não argamassado, vem com o emboço, e aí depois vem executando com argamassa colante esse revestimento, né? E se não for, se for um revestimento argamassado, depois do chapisco o pessoal já vem com o reboco, e aí depois é só correr massa e pintar. Então, dependendo da sua região, você vai olhar para essas três camadas e vai estranhar, né? Às vezes, se for uma região litorânea, né, que tem um fator a mais, que é a maresia, às vezes aí o pessoal tem o costume de usar as três camadas, né? Então, fica de região para região. Vou falar aqui o que está normatizado, mas quando tiver alguma divergência com o que é utilizado no mercado da minha região, eu vou frisar para ninguém ficar perdido. Bom, então, como eu havia dito anteriormente, chapisco, emboço e o reboco, que é o último. Vamos falar do chapisco agora, que é o primeiro. Quando você sobe a alvenaria, dá o tempo necessário, a primeira coisa que você faz é chapiscar a alvenaria, que é essa imagem de plano de fundo. Ó, antes de qualquer coisa, eu coloquei aqui na internet, digitei chapisco, tá vendo? Aqui não sei se o meu ponteiro está habilitado, agora eu habilitei. Aqui está a alvenaria, o pessoal vem chapiscando, fazendo esse movimento, né, de arremessar mesmo o chapisco na parede, ó. Ó, outra fotinha aqui. Aqui, ó, que eu falei, geralmente só tem essas duas etapas, né, na minha região, pelo menos. Chapisco e depois direto o reboco. A diferença, tá vendo? Então, voltando aí para os slides, o chapisco é argamassa básica de cimento e areia grossa. É areia grossa mesmo, tá? Na proporção de 1:3 ou de 1:4. Ou seja, para cada porção de cimento se usa 3 a 4, né, porção de areia grossa. Que se aplica, né, sobre as superfícies previamente umedecidas, isso é importante, né? Antes de começar, é importante que a gente umedeça essa superfície, né? E tem a propriedade de produzir um véu impermeabilizante, além de criar um substrato de aderência para fixação de outro elemento. Bom, então para mim aqui, na minha opinião, esse é um ponto mais importante, né, do chapisco, que é esse final, você produzir um substrato de aderência, né, para fixação de outra. Por isso que a gente usa a areia grossa. Se você passar o dedo na alvenaria, a alvenaria ela é cerâmica, ela é feita do barro, né, matéria-prima, da argila, e ela é escorregadia, né? Então, se você não faz a execução dessa primeira camada, que é o chapisco, né? Você vem direto com o reboco, você não vai conseguir garantir a aderência da alvenaria, que é o substrato, né? Com o seu revestimento argamassado. Então, na minha opinião, o principal propósito do chapisco é você usar areia grossa, de fato. Você lança esse chapisco realmente com força na parede, né, no substrato. E aí a próxima camada vai ser mais fácil que a próxima camada ela fique aderida ao substrato, porque você vai criar, abre aspas, uma ponte de aderência, né? Que é um elemento ali que tem essa principal função. Agora o emboço, né? Que, como eu havia dito anteriormente, é normatizado, eu vou falar aqui, né? Claro, é o indicado, mas na minha região, geralmente não se utiliza essa camada, pelo menos nas obras, né, residenciais unifamiliares, né? Que é a minha especialidade, que são casas.
O emboço é uma argamassa de regularização, desculpa, que deve determinar a uniformização da superfície, corrigindo as irregularidades, o prumo, o alinhamento dos painéis e cujo traço depende do que vier, né, a ser executado como acabamento. Então, se a próxima camada for o reboco, o traço é 1. Se a próxima camada não for argamassado, se for não argamassado, no caso de lambril, né, de pedra, cerâmica, porcelanato, o traço é outro. É o elemento que proporciona uma capa de impermeabilização, né, das alvenarias de tijolo ou bloco, cuja espessura não deve ser maior do que 1,5 cm. É importante a gente ir falando, né, do que é normatizado e do que se refere à espessura. Porque eu vejo em muita obra, o pessoal tenta caprichar, né, e acaba colocando um revestimento aí, argamassa aí, que você vai medir dá 6 centímetros. Eu já tive presente uma obra que estava dando 6 centímetros. É o final ali do reboco. E às vezes a pessoa vai com a intenção de fazer uma coisa boa, com falta de informação, né? Falta de conhecimento e acaba prejudicando, né? Colocando até a vida das pessoas ali em risco, né? Com desplacamento de revestimento e fora a sobrecarga da estrutura, né? Porque o reboco ele pesa, o embolso, o revestimento no geral ele é pesado. Então, bacana aí falando de espessura, que no caso, o que é normatizado aí, os estudos sugerem que o embolso não passe de 1,5 cm, 1,5 centímetro. O embolso ele é constituído de uma argamassa grossa, também grossa, tá? De cal e areia, tá? No traço de 1:3. Então, uma porção de cal, 3 de areia. Usualmente, e aí, quando eu vejo ser utilizado o embolso, né? Esse usual ele é o que eu vejo. Adiciona-se cimento na argamassa do embolso, constituindo uma argamassa mista. E aí eu coloquei aqui alguns traços, né? Meio para 1:5, 1:1:6, 1:2:9, sempre porções aí de cimento na ordem, cimento, cal e areia. Então, o último exemplo, por exemplo, você põe uma porção, uma padiola no caso, né? Uma padiola de cimento, 2 de cal e 9 de areia. Padiola, para quem não sabe, gente, é um recipiente, né, que é feito na obra, artesanal mesmo, né, geralmente o mestre de obra que comanda ali, você, o engenheiro também fica em cima. O engenheiro geralmente confere as medidas, né? Mas essa padiola ela tem a função de você padronizar, né, o seu volume, justamente essa porção. E aí você calcula, né, para que as medidas, que a base, a largura e a altura da padiola, a base, a profundidade e a altura, sejam de acordo com o volume que você quer, né? E aí você sempre usa ela, né, para ficar, você conseguir é, executar esses traços, né, da forma certa, nas porções, você padroniza nessas porções. O pessoal faz de tábua, tá? Faz de tábua com prego e aí põe 2 ripas nas laterais, né, que é para carregar ela. Então, continuando aqui sobre o embolso. Para a execução do embolso é necessário ter decorrido aí um tempo mínimo de carência, né, da aplicação do chapiço de 3 dias. Isso é muito importante. Isso a gente não pode deixar de respeitar em hipótese alguma, tá? Porque quando você... Tudo que vai cimento, ele precisa de um cimento, cal, né? De um tempo para curar, né? A cura é um processo que ocorre aí a perca de água, né? Desse material e em contrapartida o enrijecimento do mesmo.
Então ele vai perdendo, é uma reação exotérmica, você perde, exotérmica, portanto, esquenta ali o exterior, né? Ele vai esquentando, perdendo a umidade, ressecando, retraindo e às vezes pode dar algumas trincas, por isso que a gente molha, né? Para evitar que essa perca de umidade seja tão brusca. E, e é isso. Geralmente Geralmente não, depois que você aplica a camada de chapisco, o indicado é que se espere 3 dias para que você venha com a próxima camada, que é o emboço, né? E continuando que preferencialmente os elementos embutidos nas paredes tenham sido executados. Isso dificilmente acontece também, mas é o recomendado. Os rasgos devidamente preenchidos, né? Os batentes das portas colocados, contramarcos, né, também instalados e o contrapiso executado. Aí vai depender de cada construtora, né? Isso aqui é indicação normativa, mas cada construtor, cada construtora tem um padrão de sequência ali de execução que ele respeita desde sempre. É indicação, então cada um se encontra, né, da melhor forma. E antes ainda de iniciar a execução de emboço, é conveniente fazer uma limpeza da superfície, né, retirando sujeira. Isso aqui eu sempre peço pro pessoal fazer, tá? Sempre, porque às vezes é, é, vai algum óleo, né, alguma coisa que prejudica na aderência, né, ou até a poeira que vai, enfim, qualquer elemento que possa reagir quimicamente, né, a gente nunca sabe, então sempre é bom dar uma limpada na superfície. Bom, e aqui, pessoal, é um esqueminha que foi feito, né, de acordo com os estudos, com as normas, né, para facilitar aí na hora as etapas executivas, né. Isso aqui é um manualzinho que você decora aí para você utilizar nas suas obras. Eu vou falar bem brevemente sobre isso, superficialmente. Então aqui no caso a parede chapiscada, né? Deixa eu acionar meu ponteiro aqui a parede chapiscada e você vem com a execução da talisca, que em alguns lugares são chamados de taco, né? Que é esse geralmente de madeira ou de algum outro material na obra, você cola ele. Aqui as medidas, né, que são sugeridas aí, no máximo 30 centímetros. A primeira, né, e depois de 1 a 2 metros, né, a partir de então de 1 a 2 metros. E a primeira no sentido horizontal a partir de 30 centímetros do piso. E isso também, é claro, é um manualzinho, mas acaba que na hora da obra a pessoa que você está trabalhando, às vezes trabalha de uma forma diferente. Não é isso que vai fazer a sua obra dar errado, não, tá? Isso aqui é só um manual. Se você nunca trabalhou com isso, começa seguindo ele, né? A segunda etapa aqui, depois que você coloca as taliscas, você vem com as mestras, né? Que é o que vai definir aí basicamente a espessura. Você coloca as mestras e depois vem sarrafiando em cima das mestras, né? Deixa eu ver a próxima etapa aqui. Aqui, ó, você coloca o seu embolso aqui, tá vendo esses chapadas de argamassa? E aí você vem com uma régua, né? De uma ponta você encosta numa mestra, que é na vertical a mestra, e na outra ponta você coloca na outra mestra. E aí você vem sarrafiando, usando a mestra aí como suporte para o movimento, né? Vai te guiando aí para que fique na espessura certa, de fora a fora, né? No prumo. Obviamente que antes de você executar a mestra, você tem que averiguar, né? Tudo isso você usa prego e linha de nylon para achar o prumo certo, né? E aí depois que você usa a mestra, você coloca a mestra, que é como se fosse um gabarito, e você só vem seguindo e sarrafiando a sua superfície, né? Aqui a última etapa, né? Ele está de baixo para cima,
vai fazendo um movimento. Então, aqui a primeira mestra, né? Aqui a segunda, as duas aí separadas em uma distância de 1 a 2 metros. Você vem subindo, sarrafiando, depois coloca no YouTube aí. Sarrafiar é um movimento que você faz com uma régua, né? Ou um pedaço de madeira, desde que ele seja perfeitamente reto, né? Você faz esse movimento subindo e você vai indo para a direita e para a esquerda. Tá vendo essas duas setinhas aqui? Então você vai subindo e movimentando essa régua da esquerda para a direita, ó, o tempo inteiro. Então você vai sarrafiando, né, essa argamassa que foi chapeada, que foi lançada, jogada entre as mestras, entendeu? E aí você vai passar a ter uma superfície dessa forma aqui, né, que é a parte de baixo que já foi sarrafiada. E aí você finaliza a execução, enfim, do seu emboço. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai pausar aqui. Vamos pausar aqui e vamos começar o próximo vídeo a partir do reboco, tá? Que é a última camada aí do nosso revestimento argamassado. Então, até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!